Estoicismo. O que é estoicismo? É uma escola de doutrina filosófica que surgiu na Grécia Antiga, que preza a fidelidade ao conhecimento, ao foco em aquilo que pode ser controlado, somente pela própria pessoa, desprezando todos os tipos de sentimentos externos como a paixão e os desejos extremos. A história do estoicismo. A escola estoica foi criada por Zenão de Sítio, na cidade de Atenas, cerca de 300 anos antes de Cristo. Porém, a doutrina ficou efetivamente conhecida ao chegar em Roma. Além de Zenon, também foram adeptos Cleante Jácio, Crise, Posidônio, Seneca e o escravo Epiteto, e o imperador Marco Aurélio. O tema central defendia que todo o universo seria governado por uma lei divina e racional. Fases do estoicismo. O estoicismo antigo, período mais focado na doutrina ética. Estoicismo helenístico romano, período mais eclético. Estoicismo imperial romano, de cunho mais religioso. Os principais filósofos estoicos: Cleante de Assos, Crispo de Solis, Panécio de Rhodes, Posidônio de Apameia, Epiteto, Seneca e Marco Aurélio. Fases e principais pensadores do estoicismo. Primeira fase é sucedido por Cleante de Assos, que defendeu o materialismo, afirmando inclusive que a alma é matéria. O último pensador dessa fase é Crispo de Solis, que sistematiza os pensamentos do fundador dessa corrente filosófica e defende de ataques dos membros da Academia de Platão. Segunda fase marca a entrada do pensamento estoico em Roma. Posidônio de Ameia, que viveu provavelmente entre 135 anos a.C. e 51 anos a.C., foi um polimata e acreditava que a alma, como Platão expôs, constaria como uma parte irracional. Última fase. Em seus escritos, enfatiza a falsidade da resposta emocional aos fatos cotidianos, entendendo a mente como uma unidade racional, propôs que essas respostas seriam falhas de raciocínio. Cosmos e natureza. Os gregos enxergavam o mundo de uma maneira muito particular. Eles eram verdadeiramente aficionados pela natureza e suas manifestações exuberantes, os astros e o pôr do sol, os mares e as ondas, o plantio, o crescimento e o desenvolvimento das plantas, o nascimento da vida e a morte e assim por diante. A partir dessa admiração pela natureza, que os estoicos identificam uma certa harmonia inerente, ou seja, eles acreditavam que existe uma força chamada de cosmos, responsável por trazer harmonia e ordem ao mundo. Ideias, princípios e pensamentos estoicos. Desprezo aos problemas e dificuldades da vida, valorização do ensino da ética, valorização do pensamento que leva à reflexão, a felicidade como objetivo principal da vida, a virtude como caminho principal para uma vida feliz, relação entre felicidade e vida em harmonia com a natureza, autocontrole como forma de superar os sentimentos e pensamentos destrutivos, desarmônicos, negação e desprezo aos prazeres, hedonismo. Neste ponto, o estoicismo se diferencia do epicurismo. Importantes obras para conhecer o pensamento estoico: Manual de Epiteto, Discurso de Epiteto, Meditações de Marco Aurélio e Cartas de Lucílio, Seneca. O estoicismo nos dias de hoje. O estoicismo irá entender que na vida humana os eventos são transitórios e muitas das vezes incontroláveis. A raiz do pensamento é que não podemos controlar as pessoas por muitas vezes suas reações, passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro são uma bela fonte de angústia. O passado é morto por natureza, pois esses eventos que vivemos não podem ser vividos novamente, apenas relembrados. A recordação do passado nos afasta do presente, sendo assim, o passado é incontrolável, assim como boa parte do nosso futuro. É preciso realizar cada ação da vida como se fosse a última. Marco Aurélio, imperador romano, conhecido como imperador filosófico, um dos principais nomes do estoicismo. Características do estoicismo. Os demais bens que o ser humano possa aspirar, como saúde, contentamento e a amizade, são secundários e não essencialmente bons. De modo semelhante, noções tipicamente rejeitadas, como enfermidade, é inimizada e devem ser evitadas. A recusa em deixar levar-se por sentimentos e desejos visa evitar que excessos sejam cometidos e fins superfluos sejam valorizados. Preservar uma boa reputação é benéfico, mas não se deve lamentar amargamente a sua perda.